Bom dia para os senhores, muito obrigado pela presença de todos aí. Vou fazer uma pequena abertura aí, só para situar melhor o pessoal que não está acompanhando ainda, o objetivo do Projeto Brasil e os conceitos aí, trabalhos que estão por trás dele. O Brasil está atravessando aí, talvez, a fase de maior transição da sua história aí, acho que desde os anos 50, né? Nós tivemos grandes mudanças aí nos anos 60, 70, com processo de urbanização, de industrialização, mas agora nós estamos num momento em que está tudo de perna para o ar, né? O mundo está de perna para o ar, todo mundo tentando se situar, a imprensa de perna para o ar, o governo, partidos políticos, a academia, a própria questão da estrutura social da sociedade brasileira, aí, com o advento das novas classes. Então, é um processo muito rico, né? Dolorido para Chu, né? Sempre que a gente leva muita cacetada, a gente fala, vale a experiência e o conhecimento adquirido, né? Então, para quem quer conhecimento adquirido aí, o momento é muito rico, porque você está passando para uma outra etapa, você está provavelmente no fim de um ciclo internacional que começa lá no final dos anos 60, 70, com essa financiarização da economia, com o advento das novas tecnologias de comunicação. E o Brasil está entrando nesse processo mais ou menos com a perda de rumo que precedeu, digamos, aquele acerto político que leva aí aos anos 30, aí é uma mudança de padrão, que vem da mudança de padrão mundial e da mudança de padrão no Brasil. E nesses momentos de perda de rumo, a tendência é todo mundo ficar meio dando soco no ar aí, né? O governo de um lado, a imprensa do outro, o cansei numa outra ponta, os sindicatos numa outra, que tudo isso mostrando essa falta de rumo. Nos anos 20 nós tivemos muito claro esse processo aí com as quarteladas que ocorriam. Felizmente hoje as manifestações são de outra ordem, mas as quarteladas dos anos 20 refletiam muito essa falta de um consenso nacional, que é algo que só vai ser consolidado aí mais adiante a partir de um estadista, mas a partir de um conjunto de ideias que possam florescer nesse período aí, a partir dos diversos centros de pensamento que existem no Brasil. Nós temos hoje uma massa crítica de pensamento muito rica, grupos pensando o novo aí, mas de uma forma meio desarticulada, meio desagregada. Só que essa discussão, ela não tem, até agora, meios claros de disseminação. É um país que nesses 10 anos aí, ou 15 anos, adquiriu uma complexidade muito grande. O país, até o final dos anos 80, era muito simples de entender, né? Eu lembro a parte de economia que você tinha um setorista na Fiesp, um na Febraban, um no Congresso, um no Banco Central. Esse era o Brasil. Então, você tinha todo um Brasil que estava nascendo em outras pontas que não era captado pela mídia, né? E assim como nos anos, como no começo do século também, é um Brasil que ele pega um referencial internacional, estrangeiro. Hoje nós temos uma elite econômica, digamos, em que os valores estão muito fundados em valores internacionais. Lembra um pouco essa geração das Lula, lembra um pouco aqueles fazendeiros do começo do século, todo mundo falava francês em casa e viajava para a Europa com a criadagem, aquele negócio todo, que mostrava uma concentração de renda muito grande na época lá e uma falta de projeto. E nos anos 20 você tem esses projetos sendo descobertos aí a partir de uma releitura do país aí pelos grandes intérpretes nacionais e pela disseminação de uma nova cultura urbana a partir das novas tecnologias de rádio, de gravadoras que surgem aí e se consolidam nos anos 20, né? Essa fase de transição nossa, ela tem características muito específicas. Você tem um conjunto de novos temas que ganham uma projeção muito grande nesse período, e esses temas, eles encontram muita dificuldade em aflorar, em vir para fora, né? Porque, em geral, a imprensa hoje está muito presa a questões muito pontuais, muito tópicas, muito de curto prazo. O próprio governo é muito preso a questões de curto prazo. Quer dizer, dentro do governo você tem um pessoal com uma visão de prazo mais largo que acaba sendo atropelado sempre pelo imediatismo, até do modelo político nosso, né? E já há algum tempo,
com o advento dessas novas tecnologias, da internet, ficou claro que esse conhecimento disperso que tem na sociedade, se tem hoje outras maneiras de tentar consolidar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento que não sejam através daquelas instituições tradicionais. As instituições tradicionais no país perderam rumo, muitos perderam a função. Hoje, qual é a diferença entre um PT e PSDB? Quer dizer, qual que é a diferença entre um governo Lula e um governo Fernando Henrique? Então, a internet ela acaba surgindo como um polo poderoso, em termos tecnológicos, para permitir a consolidação desses novos conhecimentos e o autoconhecimento desses novos grupos que estão pensando novo, né? O Projeto Brasil ele surgiu já há alguns anos com esse intuito, né? A nossa ideia foi, nós estamos fazendo aí quase que está no 45º Fórum de Discussão de temas setoriais e alguns temas horizontais. Também, esse material desse seminário de hoje, ele está sendo gravado, vai ser disponibilizado na internet. Nós tivemos um workshop antes desse seminário. Esse conjunto de informações, ele vai ficar consolidado no portal do Projeto Brasil, o endereço é projetobr.com.br. O projeto está na reta final de homologação, mas ele é um ambiente para a criação de comunidades de discussão. Ou seja, dentro desse ambiente aí, por exemplo, a gente vai montar um grupo para discutir mudanças climáticas. Então o pessoal entra, é como se fosse, não é bem um Orkut, é como se fosse um Orkut, mas sem torcida organizada, né? Um Orkut para discussão de políticas públicas, efetivamente, com ferramentas como biblioteca para você jogar os trabalhos, ferramentas Wiki para você ir consolidando as conclusões, fóruns de discussão, artigos que vão sendo colocados lá, e esses fóruns de discussão vão ser estruturados. Ou seja, a partir desse seminário, nós vamos convidar algumas das pessoas para compor, digamos, esse grupo mais estratégico para pensar a discussão, e vai ser uma discussão estruturada, onde você sintetiza, digamos, os pontos centrais sobre mudanças climáticas, e depois as tarefas críticas, ou seja, aqueles desafios que terão que ser superados para se alcançar determinados objetivos, né? Nós já tivemos alguns retornos interessantes aí dessa experiência. Agora que a experiência vai ganhar um voo cruzeiro aí, com essa parceria com o IG, com a TV Cultura, que está voltando o programa para lá, mas em outros momentos, por exemplo, quando saiu a Lei de Inovação, o então ministro Eduardo Campos pediu para que o grupo do Projeto Brasil discutisse a lei e tentasse agregar aprimoramentos. E nós temos um conselho temático de tecnologia que composto desde o atual ministro Sérgio Rezende, que na época não era ministro, até o Pacheco, que era o principal nome do governo Fernando Henrique Cardoso, Brito Cruz, da FAPESP, ou seja, um conjunto de pessoas, o pessoal do IPEM, um conjunto de pessoas que tem em comum, que nem eles têm a bancada da saúde, que é suprapartidária, que tem em comum pensar esses diversos temas, né? E na ocasião nós conseguimos 5 contribuições aí para a Lei de Inovações. Então, em relação ao São Francisco, por exemplo, a transposição do São Francisco, nós já fizemos uma ampla discussão sobre a transposição usando esses recursos da internet, né? Você chama todas as partes, fala, pessoal, todo mundo aqui coloca um representante para ir respondendo as dúvidas e mandando os trabalhos pertinentes ao assunto, né? Fizemos uma ampla discussão há 1 ano e meio. Eu confesso que levei um susto, porque ao final da discussão não tinha um documento relevante em favor da transposição. Mas, de qualquer modo, quando você expõe todas as pontas lá, não tem como mentir. Você tem um trabalho A, B ou C, daí você provoca o outro lado manda informações específicas, e você promove uma plataforma aberta de discussão de políticas públicas. No fundo, nós estamos tentando pegar esse conceito do software livre e trazer para a discussão de políticas públicas. Ou seja, é uma construção coletiva em que o papel, digamos, do jornalista ou do portal é de organizar as informações, estruturar as informações, expor as posições contraditórias, aí, o contraditório, ampliar a discussão em torno do contraditório e permitir, com essa maravilha que é a internet, as diversas leituras que se possam fazer de cada documento. Então, você quer entender o que é mudança climática? Você tem um documento básico aí, jornalístico, de leitura rápida, que te dá uma visão
ampla aí com as conclusões principais. Você quer aprofundar cada conclusão? Você tem um link que vai para uma área específica que permite ampliar essa discussão, né? Nesse seminário de mudanças climáticas, a nossa intenção é sair daqui, primeiro, com um levantamento das iniciativas científico-tecnológicas que estão ocorrendo na área, os diagnósticos, tanto sobre a parte agrícola, quanto sobre as implicações aí dos diversos relatórios mundiais aí sobre o Brasil. Essa questão de riscos e oportunidades, onde entra o papel da geopolítica, o papel da diplomacia, como um elemento relevante de como que o Brasil pode entrar nessa nova era, aproveitando suas vantagens competitivas, e um desdobramento da geopolítica, que é a questão dos negócios também, de que maneira que esse conjunto de conceitos e de mudanças vão permitir ao Brasil tirar vantagens econômico-financeiras para ocupar um lugar relevante aí nesse novo mundo que está sendo moldado aí a partir dessa constatação das mudanças climáticas, né? Nós vamos começar, eu queria convidar o embaixador Sérgio Serra, que é embaixador extraordinário para mudanças do clima do Ministério das Relações Exteriores, para a primeira apresentação. Muito obrigado por sua presença, embaixador. Bom dia. Muito obrigado, Luiz Nassif. Eu queria, antes de mais nada, parabenizá-lo e a Dinheiro Vivo por esse pelo sucesso que tem tido o Fórum de Debates Projeto Brasil e pela boa ideia de trazer a esse importante fórum de debates o tema da mudança do clima, que é um tema que está quase, por assim dizer, na boca do povo, embora tenha uma série de complexidades que torna, às vezes, difícil sua compreensão. E até é um tema em que o contraditório é rico. É uma série de ideias, noções mais ou menos acertadas ou falsas. E é sempre importante você ter isso aqui com a presença aqui tem governo, 2 órgãos do governo que estão o Itamaraty e o MCT, na pessoa do Dr. José Miguel, e empresários, enfim, que têm uma visão também particular sobre o assunto. Eu fiz uma apresentação aqui que eu não sei se eu vou preencher, estou vendo aqui que me deram 1 hora, mas enfim, se sair um pouco mais rápido, a gente tem mais tempo para discutir essas ideias. Mas eu estruturei de forma a mostrar, por exemplo, qual tem sido a atuação do Brasil nas negociações, em curso, com um pequeno histórico, quais são as principais reuniões, isso é, qual é a agenda no horizonte mais curto, para encaminhamento do assunto, e os rumos que como nós vemos que devem, qual é o rumo que estão tomando essas negociações, ou que nós achamos que devem tomar essas negociações, e por fim, o que seria um pouco a contribuição do Brasil para elas. Quanto à atuação do Brasil nas negociações, nos últimos 2 anos, após a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, em 2005, lembre-se que ele só entrou em vigor em 2005, quando da ratificação pela Rússia, que completou o número de países suficiente para que o protocolo, que é de 97, pudesse entrar em vigor.
Mas, enfim, nos últimos 2 anos, após a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, o Brasil tem mantido um alto perfil negociador no sentido da busca de um aperfeiçoamento do regime internacional de combate à mudança do clima, que seja, ao mesmo tempo, eficaz e equitativo. Nossa preocupação com a equidade do regime vem de longa data, pois apresentamos em Quioto, já em 1997, proposta de medir a responsabilidade histórica pelo aumento da temperatura do planeta por meio da quantificação da contribuição de cada país. A proposta, que teve o nome de Proposta Brasileira, abarca todos os emissores, sem exceção, inclusive o Brasil. É um conceito dinâmico que incluirá, em momento oportuno, as emissões dos países em desenvolvimento. É uma proposta que tem uma sólida base científica. Agora, eu fico muito aliviado de ver aqui, participando dos debates de hoje, o Dr. José Miguel, que é um dos autores dela. Então, se vocês... eu fico aliviado porque, se na hora dos debates houver perguntas sobre ela, por favor, não as façam a mim. Porque eu sou... O Dr. Miguel tem uma longa rodagem, além enfim, do sólido... sólido dos conhecimentos científicos, tem uma longa rodagem nessas negociações, no tratamento da questão da mudança do clima, e eu sou um neófito nisso. Mas, enfim, na primeira reunião, retomando aqui a atuação do Brasil nas negociações, na primeira reunião das partes do Protocolo de Quioto, que era também a 11ª Conferência das Partes, ou COP, da Convenção do Clima, em 2005, em Montreal, o Brasil defendeu o início de processo de negociação amplo, estruturado em 2 trilhos. O primeiro trilho, por assim dizer, ou trilho do protocolo, estamos falando do protocolo e da convenção, a reunião era conjunta, consiste na negociação até 2009 de um segundo período de cumprimento do Protocolo de Quioto, que estipule metas de redução de gases de efeito estufa para países do anexo 1, ao amparo do artigo 3.9 do protocolo. O segundo trilho envolveria a negociação de ações de redução de emissões pelos países em desenvolvimento no âmbito da Convenção. Esse seria, digamos, o trilho da Convenção, por oposição, para contrastar com outro trilho, que é o trilho do protocolo. Então, por que esse horizonte de completar negociação até 2009? Isso porque vocês viram que o protocolo de Quioto foi assinado em 97 e só conseguiu o número necessário de adesões em termos de ratificações para entrar em vigor em 2005. Mas, enfim, era uma novidade. Enfim, nós estamos... Não é verdade, porque estamos um pouco atrasados nessas negociações, mas achamos que seria razoavelmente realista que, se você terminasse, concluísse um acordo em 2009, 3 anos, isto é, até 2012, seriam suficientes para que se tivesse a massa crítica de ratificações para entrada em vigor desse segundo período de contribuições, de compromissos do Protocolo de Quioto. Isto porque o primeiro se encerra os compromissos desse primeiro período se encerram em 2012, como todos sabem. Essa proposta brasileira de encaminhamento das negociações em 2 trilhos foi acolhida
resultando então no deslançamento de negociações para o segundo período de cumprimento, por um lado, portanto, o trilho do protocolo, e o do lançamento de um diálogo no âmbito da Convenção, que é o segundo trilho, para analisar as modalidades de engajamento de todos os países nos esforços de redução de emissões. Há um virtual consenso internacional de que impor metas obrigatórias de redução de emissões aos países em desenvolvimento, como aquelas incluídas no Protocolo de Kyoto, não é viável nem equitativo no momento atual, pois teria forte impacto em seu desenvolvimento econômico ante o ainda elevado custo das tecnologias de mitigação das emissões. Contudo, o Brasil tem atuado consistentemente nos últimos anos no sentido de que ações de redução de emissões pelos países em desenvolvimento, como nós, são possíveis e necessárias, no âmbito de um esforço global de combate à mudança do clima. Defendemos, porém, que tais ações devem ser apoiadas por um fluxo internacional adequado de tecnologias limpas e investimentos no âmbito de um sentido de ação conjunta. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima prevê, em seu artigo 4.1, que os países adotem políticas e medidas para cumprir os objetivos da Convenção. A atuação do Brasil nas negociações sobre a mudança do clima tem realçado a importância de que todos os estados, e não só os industrializados, avancem na implementação dessas políticas e medidas nacionais. Exemplo disso é a proposta de incentivos positivos pela redução das emissões provocadas pelo desmatamento, apresentada pelo Brasil em 2006 à COP, ou Conferência das Partes, de Nairobi. Portanto, a última, porque agora a seguinte vai ser, que se fala muito, em Bali. Essa foi em dezembro, né, de 2006. É um exemplo pioneiro, essa proposta de incentivos positivos, de uma proposta específica de redução de emissões levada por um país em desenvolvimento à Convenção. Isso mostra que entre os países em desenvolvimento, chamado Grupo de 77, o G77, o Brasil tem uma posição de vanguarda. Quer dizer, houve-se muito falar mais recentemente, quando se avizinha o processo de negociações para essa renovação do regime, e o Brasil tem sido muito defensivo. Isso é um exemplo de que o Brasil não é defensivo. O Brasil tem uma atuação de protagonista no quadro desse regime do clima. Nós temos ressaltado também a importância de maior participação de energias renováveis, especialmente dos biocombustíveis, na matriz energética mundial. Essas medidas, todas essas contribuições de países em desenvolvimento, poderiam ser mensuradas e reconhecidas no âmbito da Convenção do Clima. Bom, qual o quadro atual de negociações e reuniões sobre o tema? Destacam-se as seguintes reuniões ocorridas nos últimos meses. 1. O encontro do Presidente da República com o enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Mudança do Clima, o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, que esteve aqui no Brasil em maio, portanto, há 3 meses. E aqui teve um almoço com o presidente no Palácio da Alvorada e transmitiu um convite do o novo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, para a reunião de cúpula a se realizar em 24 de setembro,
no contexto da 52ª Assembleia Geral das Nações Unidas, para discutir soluções globais para a questão do clima. Isso não é um evento, essa reunião de alto nível não configura exatamente uma cúpula, embora o presidente Lula vá comparecer. Não sei se todos os países estarão, mas talvez os mais engajados nas negociações, sim. Estarão com mais alto nível de representação. Mas não é um evento negociador, e sim uma oportunidade para, e com o impacto de uma Assembleia Geral das Nações Unidas, para que se exponham as ideias e as posições dos países quanto ao regime, à continuidade do regime de mudança do clima. Segundo a reunião importante que aconteceu há pouco tempo, foi a reunião do G8, essa teve mais visibilidade, G8 e do G8 mais 5, chamados Outreach Countries, em Heiligendamm, na Alemanha, em 6 a 8 de junho deste ano. Nesta reunião, encontro à margem da reunião com o secretário-geral das Nações Unidas, o presidente Lula discutiu também o tema da mudança do clima. Isso, claro, a própria reunião teve esse tema como um dos seus principais, né, além da rodada Doha. Mas, enfim, ele, à luz da vista da visita aqui do emissário especial dele, o ex-presidente do secretário-geral, o ex-presidente Ricardo Lagos, o presidente da República retomou o assunto com o secretário-geral, reiterou o compromisso nosso com uma solução negociada da questão do clima no quadro das Nações Unidas e confirmou a participação na reunião dele, presidente dele, Lula, na reunião de 24 de setembro em Nova York. Essa reafirmação, essa reiteração do nosso compromisso de que as negociações do clima fiquem no trilho, desculpe repetir a palavra trilho outra vez, das Nações Unidas, tinha um sentido, porque parece óbvio isso, mas não. Lembrem-se que às vésperas dessa reunião de Heiligendamm, o presidente Bush tinha pela primeira vez acenado com o engajamento dos Estados Unidos nas negociações do clima. Os Estados Unidos, como vocês sabem, não ratificaram o protocolo de Kyoto, embora sejam membros da convenção. Mas, num primeiro momento, a leitura que se teve das palavras do anúncio do presidente Bush é que eles pretendiam, sim, se engajar nas negociações, mas num processo que não estava muito claro que seria dentro do regime internacional do clima, isto é, através das Nações Unidas. Então, essa reiteração do presidente, aliás, secundada, quer dizer, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel também, enfim, todos os outros endossaram isso, quer dizer, que as negociações, quaisquer negociações, seriam dentro do esquema multilateral existente. Então tem sentido daí que se entende por que o presidente, nessa conversa com o secretário-geral, quis deixar isso claro, porque havia uma certa contestação naquela época. Bom, daqui para o fim do ano, serão realizadas ainda as seguintes reuniões. Bom, primeiro, tem agora, daqui a 2 semanas, uma reunião negociadora em Viena para encaminhar a definição das metas dos países desenvolvidos no protocolo de Kyoto
e ações de longo prazo no âmbito da Convenção do Clima. É mais um processo antes da COP do fim do ano em Bali. Depois teremos em sequência cronológica a tal reunião de cúpula em Nova York, no âmbito da Assembleia Geral, dia 24 de setembro. Em seguida, porque isso é 2 dias depois, e nós acabamos de receber o convite para isso, há uma reunião de alto nível, não de cúpula, mas de alto nível, nível de chanceleres, aparentemente, a convite dos Estados Unidos, e não é generalizada, eles estão definindo como major economies. Então, em princípio, acreditamos que sejam, claro, o G8, os 5 outros que estavam lá, né? China, Índia, Brasil, México e África do Sul, e eventualmente mais alguns países. Essa é a convite dos Estados Unidos. Para também, evidente, prosseguir nas ideias, na exploração das ideias que foram esboçadas pelo presidente Bush nas vésperas e durante a reunião do G8. Estamos até bastante curiosos para saber o que de fato os Estados Unidos querem. Em seguida, haverá uma reunião preparatória à 13ª COP, que vai ser em Jacarta, outubro, novembro, data ainda a ser definida, e finalmente este ano, isso no horizonte deste ano, a COP 13 em Bali, que é 3 a 14 de dezembro. Bom, quais são os rumos que estão tomando essas negociações? Bom, as conclusões dos grupos de trabalho do IPCC, do Painel Intergovernamental para a Mudança do Clima, para o 4º relatório de avaliação de 2007, corroboram a necessidade de esforços adicionais de todos, grifando todos os países, de acordo com o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. O Brasil, no seio do G77 e das demais reuniões de que participa, tem reforçado a argumentação nesse sentido, especialmente ante o impacto que a elevação da temperatura, que o aquecimento global, terá na Amazônia, no semiárido e na zona costeira do país. Isso já está atestado pelos relatórios do IPCC. Recorda-se que o Brasil é, antes de tudo, ressalte-se que o Brasil é, antes de tudo, vítima da mudança do clima, embora tenha contribuído com muito pouco para o aquecimento do planeta. Sua contribuição histórica é, como se sabe, muito pequena. No nosso ver, o futuro do regime sobre mudança do clima deve incluir aperfeiçoamentos ao modelo estabelecido no Protocolo de Quioto, sem, portanto, descaracterizá-lo. O Brasil defende que compromissos obrigatórios quantificados de redução de emissões, as chamadas metas, pelos países do Anexo 1, deverão ser aprofundados e continuar a ser um elemento essencial do regime. Paralelamente, os países em desenvolvimento deveriam também aprofundar suas contribuições ao abrigo da Convenção com medidas mensuráveis de redução de emissões que podem ser de diferentes tipos. Isso é um pouco dentro daquele princípio daquele método negociador dos 2 trilhos que eu mencionei antes. Também defende que qualquer solução deve ser multilateral, encaminhada e adotada no âmbito da Convenção do Clima e de seu Protocolo de Quioto. A COP 13 de Bali, em dezembro, deverá definir, por proposta brasileira, um roadmap ou cronograma, como queiram, para as negociações sobre o futuro do regime, com vistas a alcançar, como eu mencionei antes, um acordo até 2009, com cronograma e passos concretos para discussões sobre os novos compromissos
quantitativos de redução dos países industrializados para o segundo período de Kyoto, a partir de 2013, e B, a negociação sobre modalidades de ações futuras no âmbito da Convenção pelos países em desenvolvimento. A COP de Bali deverá também, em princípio, fixar os parâmetros para a segunda revisão de Kyoto, a ocorrer em 2008. Essa ideia de fazer com que Bali seja a definição de um cronograma foi uma ideia que nós tivemos, foi adotada. No fundo, nós introduzimos uma dose de realismo aí, porque havia uma expectativa de que em Bali já seriam negociadas as metas, os números, enfim, os diversos atores já colocariam suas fichas na mesa. Ora, isso você tem certezas aí no horizonte, quer dizer, as eleições presidenciais americanas, uma série de coisas, você sabe que em dezembro não será possível chegar a isso. Então, para evitar uma frustração de expectativas, que iria, inclusive, causar um certo impacto na opinião pública mundial, a ideia é você ter um pouco, já que você tem até, se acredita que se você concluir essas negociações aí, sim, com os números e tudo, até 2009, seria razoável para ter isso em vigor até, digamos, 2012, então, não há... Vamos ser, eu não digo nem menos ambiciosos, mas vamos ser realistas e fazer com que em Bali a gente tenha um cronograma. E não esses dados. Porque aí dá para se esperar resultado da eleição americana, todas essas questões se definirem antes. Bom, mas apesar de Bali ter uma agenda intensa e voltada para o futuro do regime, alguns países têm falado em lançar lá, né, negociações sobre o regime, aí eu estou falando a palavra, pós-2012 ou pós-Kyoto. Na verdade, essa linguagem parece indicar um afastamento desses países do regime de Kyoto. Quer dizer, como se não acabou Kyoto, agora vamos negociar uma outra coisa. Com o seu sistema, quer dizer, afastamento desse regime de Kyoto que tem um sistema de metas obrigatórias e uma busca de caracterizar a expiração do protocolo em 2012 e a necessidade de um novo instrumento internacional para substituí-lo. O Brasil tem sustentado que Kyoto deve ser aperfeiçoado e fortalecido, mas não ignorado em prol da negociação de um novo instrumento. Bom, qual que poderia ser a nossa contribuição, embora não se coloque ainda a questão de botar as fichas na mesa no fim do ano, em Bali? Bom, no caso do Brasil, estamos plenamente conscientes de nossas responsabilidades como condôminos deste planeta. E estamos fazendo o nosso dever de casa. Nossa matriz energética já é das mais limpas do mundo, como todo mundo sabe, com a participação de 45% de fontes renováveis, com uma média de 14%, contra uma média de 14% no resto do mundo. Isso é um dado de alta relevância. Além disto, o Brasil, juntamente com outros países em desenvolvimento, e seguindo à risca os preceitos de Kyoto, vem fazendo esforços voluntários de vulto para reduzir suas emissões. Estima-se que as ações unilaterais de Brasil, China e Índia nessa área de redução de emissões equivalem à quase totalidade do programa voluntário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm metas, né? E a 40% das ações da União Europeia até 2010. Talvez nós não tenhamos sido tão eficazes, ou tão eficazes quanto estamos sendo na nossa contribuição para a redução de emissões, mas na quantificação disso e na divulgação desses dados. Porque
essa ideia de que o Brasil está sendo defensivo é um pouco um mito, porque nós estamos, assim, agindo enfim, eu acho com muita seriedade. Ademais dessas ações voluntárias que temos feito, e no que talvez constitua nossa maior contribuição para a redução das emissões de gases de efeito estufa, desenvolvemos a mais bem-sucedida iniciativa de biocombustíveis do mundo. Sem a menor dúvida, uma história de sucesso, com ampla repercussão internacional e que está levando e levará ainda mais a uma mudança de padrões de consumo e de redução de queima de combustíveis fósseis. O que não podemos negar é que, embora pequenas na escala global, as emissões por desmatamento no Brasil representam, fruto da nossa matriz energética limpa, a maior parte das nossas emissões. Mas, nos últimos 2 anos, reduzimos o desmatamento em 52%, evitando o lançamento de mais de 430 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Os dados do terceiro ano, quer dizer, do ano passado, que estão para sair, devem revelar que isso é uma tendência firme, que nós teremos tido 3 anos em sequência de redução de desmatamento na Amazônia. Mas nós podemos e vamos fazer mais. Não devemos ter medo de assumir objetivos mais amplos na área do combate ao desmatamento. Objetivos unilaterais e voluntários, é bom que se diga. Não se trata aqui das metas compulsórias que o regime de Kyoto aplica aos países industrializados, historicamente responsáveis pelo grosso das causas do aquecimento global. Mas são responsabilidades que, se bem que diferenciadas e proporcionais, nem por isso são menos firmes. E seríamos favoráveis até, como mencionei anteriormente, que tais compromissos mensuráveis, quer dizer, com objetivos, venham a ser verificáveis também por nossos pares da comunidade internacional, através de um mecanismo a ser definido desde que no âmbito multilateral da Convenção do Clima e do Protocolo de Kyoto. Bem, eu vejo que o último painel da tarde trata de oportunidade de negócio. O tema do debate de hoje, aliás, e muito apropriadamente, refere-se aos riscos, é o subtítulo, refere-se aos riscos e oportunidades trazidos pela mudança do clima. O Brasil, não custa lembrar, foi o responsável pela introdução, quando das negociações do Protocolo de Kyoto, do mecanismo do que acabou sendo o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL. Grande parte dos projetos implementados no âmbito do MDL mundialmente são hoje, como sabem, desenvolvidos no país. Nós somos o Miguel me corrija se eu estiver enganado, mas em termos de projetos apresentados, o terceiro. Mas em termos de projetos em andamento, o segundo país, né? Na frente da China, se não me engano. Mas enfim, estamos lá, estamos entre os 3 primeiros. E longe dos outros, para trás. Né? Então, quer dizer, trata-se, vocês me relevem a expressão inglesa, de uma success story internacionalmente reconhecida. Isso é, digamos, sublinhado ainda mais pelo chamado Ano Nacional de Desenvolvimento Limpo, que foi anunciado pelo presidente e pelo ministro do Desenvolvimento poucas semanas atrás, e que cria um quadro propício para aperfeiçoarmos nossas estruturas de apoio, de modo a nos tornarmos mais competitivos ainda
nesse cada vez mais disputado mercado de carbono. Olha, aproveitando esse gancho desse discussão desse painel da tarde, essa questão do MDL, eu queria lançar aí um elemento de reflexão para todos. Como vocês sabem, nós temos sido cobrados recentemente por alguns dos nossos interlocutores internacionais, mas mais ainda, eu acho, por alguns setores internos no Brasil, não só aquilo que eu mencionei, que o Brasil tem uma posição defensiva, não, mas tudo levando à conclusão de que o Brasil tem que deixar de sair da turma do fumacê e, enfim, e aderir a metas. Metas, quando eu falo metas, são essas metas do protocolo, quer dizer, do anexo 1, metas compulsórias de redução de emissões. Olha, além da questão da equidade, enfim, de que nós não... Mas deixando esse argumento de lado, de que nós não somos, enfim, responsáveis, nós entramos que nem você que entra para uma mesa de restaurante, no fim, para tomar um cafezinho, mas depois pedem para ele rachar, entrar na divisão da conta. Quando outros já estão lá, comeram 3 pratos. Mas sem entrar nisso, essa questão, que hoje em dia é um tema importante, eu vejo aqui que tem muitos empresários, membros do empresariado, que estão envolvidos diretamente disso, essa questão do MDL, né, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e que nos beneficia, que nós somos um dos autores e nos beneficia, deixa de existir para nós se nós adotarmos essas metas, porque isso é um mecanismo compensatório que beneficia países como o Brasil, que não são do anexo 1 do protocolo. Bom, com essa reflexão, mas sem ter completado a minha hora, eu mais uma vez agradeço ao Luiz Nassif esta oportunidade de expor algumas das ideias que temos no Itamaraty com relação às questões da mudança do clima, e eu desejo todo sucesso a esse importante fórum de debate. Muito obrigado. Bom, então nós vamos para a segunda parte também. O embaixador fica na mesa para depois a gente promover um debate mais amplo.